Olá, prazer muito grande estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito, nós estamos aqui para aprendermos junto. Aqui todos nós somos estudantes da Palavra de Deus, tá? Estou aqui realizando esse curso bíblico, Ensinos de Jesus, e hoje nós vamos estudar a lição de número 16, que fala sobre o batismo, o que Jesus ensinou sobre o batismo, e eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, para que você possa compreender como é relevante o batismo nos dias de hoje, assim como foi nos dias de Cristo, tá? Então, eu peço que você assista esse vídeo até o final para que você possa compreender mais sobre essa questão, tá bom? Então, como eu já disse, né, seja bem-vindo, seja bem-vinda, receba aí o meu bom dia, né, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Feche os olhos, curva a sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, nesse dia nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos, Senhor, por esse ar que nós respiramos, por essa noite que nós temos, meu Pai, por esse teto onde nós estamos. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E nós, por isso, só temos a agradecer. E tudo isso nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá. Pegue aí um papel, uma caneta, sua Bíblia, o seu smartphone, o seu computador. Pegue aí para que você possa marcar aqui as ideias que nós vamos estudar, né? E para que você possa compreender quanto é relevante o batismo. O que Jesus ensinou sobre o batismo? É isso que nós vamos saber nesse exato momento. Jesus, ele iniciou o seu ministério terrestre sendo batizado por João Batista. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento e surge com João, o Batista. Ele recebeu esse nome porque batizava. Jesus tinha cerca de 30 anos quando se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado e iniciar o seu ministério terreno ou terrestre. Isso está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23. Seu batismo permanece como um exemplo para todos aqueles que desejam segui-lo e obedecer os seus ensinos. Que circunstância envolvem o batismo de Jesus? Qual foi a circunstância que envolveram o batismo de Jesus? Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 3, vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Mateus capítulo 3 e o versículo 13 e o 17. Diz assim. Eu vou ler aqui até o 17, tá? Não vou ler o 13 e o 17. Eu vou ler de Mateus capítulo 3 até o 17. Diz assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo... Veja, antes aqui, eu quero explicar para você que essa dissuadir aqui, ele estava querendo impedir que Jesus batizasse ele. João era primo de Jesus. E Jesus veio para ser batizado. E a palavra dissuadia quer dizer que João não queria batizar Jesus, porque João sabia que Jesus era maior do que ele. Só que João, então, queria impedir Jesus. Mas Jesus disse, você tem que me batizar, tem que assim seja. E aí, então, Jesus convenceu que João deveria batizar,
né? E aí dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. Por isso que João queria impedir Jesus. Jesus estava insistindo, João, você tem que me batizar. João dizia, não, é o Senhor que tem que me batizar. E aí continua. E tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Veja, ele admitiu então, depois de Jesus convencê-lo, ele então admitiu que devia batizar Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Vamos lá. Vejam, o batismo de Jesus é o exemplo, né? Jesus não precisava ser batizado. Jesus veio nesse mundo como Salvador e Jesus veio como exemplo, né? Jesus nunca pecou, então Jesus não carecia, não necessitava de um batismo. Mas então por que Jesus batizou? Jesus batizou para nos deixar o exemplo. Eu gosto de quando eu faço alguns estudos, eu vejo alguns professores dizendo que Deus ensina muitas vezes de forma pedagógica, né? que é o exemplo, fazendo. Por exemplo, aqui Jesus batizou. Quer ver outro exemplo? Quando Deus fez o mundo, ele descansou. Não porque estava cansado. Deus estava ensinando pedagogicamente, né? Dando o exemplo. E aqui Jesus dá esse exemplo claro. E note que o texto do versículo 16 diz assim que, batizando Jesus, ele saiu das águas. Existem 3 formas de batismo. O batismo por imersão, o batismo por aspersão, aquele jogadinho, e o batismo por fusão, aquele que só afunda meio corpo. E o único batismo representado na Bíblia só é um, porque a palavra do grego baptizo significa mergulhar, afundar e emergir. Então Jesus saiu da água, Jesus foi afundado, ele mergulhou nas águas, né? Portanto que o texto diz que ele saiu das águas. Então só pode sair de um lugar quem entrou, não é? Então isso é importante para você saber que esse é o batismo de Cristo. Muitos buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar o padrão e alcançar o perdão de seus pecados. No entanto, porque Jesus, que não tinha pecado, em 2 Coríntios capítulo 5, 21 e 1 Pedro 2, 22, se submeteu ao rito do batismo. Primeiramente, como nosso substituto, assumiu a culpa da humanidade e foi batizado por causa dos nossos pecados. Em segundo lugar, Jesus queria deixar o exemplo para todos aqueles que um dia crescem nele como Salvador, também passa pelo rito do batismo. Jesus via o batismo como condição para a salvação. Marcos 16:16. Jesus via o batismo como uma condição para a salvação? Uma pergunta, né? Então, Marcos aqui, 16:16. Essa passagem aqui, ela é muito importante, tá? Se você crê que Jesus é o Salvador da sua vida, você deve ser batizado, né? Marcos capítulo 16, eu vou ler aqui o versículo 16, né? Que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E também tem um texto aqui em João, João 3,5. Vamos ler esse texto. João 3,5. João capítulo 3, versículo 5. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo
Quem não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que o batismo ele é muito importante, tá? Se você não foi batizado, se você não é batizado de acordo com esse quesito, você deve ser batizado conforme requer a Bíblia, conforme Jesus deixou, como eu já disse, de forma pedagógica, de forma que ele ensinou como nós devemos ser batizados. Eu nasci num lar católico, né? Eu sei que a minha mãe e meu pai, com toda a boa intenção, levaram eu na igreja e ali, segundo o batismo católico, segundo a tradição católica, eu fui batizado. Mas na verdade eu nunca fui batizado, porque o batismo representa esse batismo que Jesus apresentou aqui, que Jesus deu exemplo. Essa expersão, essa efusão do batismo não tem serventia. Você quer fazer? Pode fazer, claro, você é livre para fazer. Só que à luz da Bíblia não tem serventia nenhum, né? Depois de já adulto que eu entendi o que era o batismo, então eu fui até a igreja, fiz o estudo bíblico e decidi então me batizar, tá? Esse é o batismo que a Bíblia representa, não há um outro, tá? Porque uma criancinha de peito, né, uma criancinha de colo, ela não pode decidir por si só ainda, porque ela não tem o discernimento, ela não tem o entendimento. Se você perguntar para ela, você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Ela não sabe nem responder, pois ela nem fala, né? Então é por isso que nós devemos entender como é importante o batismo. Em seu diálogo com Nicodemos, aqui de João capítulo 3, né? Jesus foi claro: quem não nascer da água e do Espírito, né, ou ser batizado, não ter uma conversão, não pode entrar no reino de Deus, né? Há algumas exceções, portanto. A própria Bíblia representa um caso daquele ladrão lá na cruz, né? Ele morreu sem ser batizado, mas Jesus declarou que ele seria salvo. Lucas 23:43. Portanto, qual o motivo? Ele acreditou em Jesus como Salvador pessoal, mas não teve a oportunidade de ser batizado, pois estava preso em uma cruz e prestes a morrer. Isso nos leva a crer que se alguma pessoa chega a tomar uma decisão por Cristo e pelo batismo, mas tem sua vida repentinamente tirada, ela pode ser salva, mesmo sendo ter passado pelo rito. É muito interessante, né? É que aquele ladrão na cruz, ele não foi batizado, porque não havia como descer daquela cruz, mas ele acreditou. Mas você pode dizer assim, mas eu também não preciso ser batizado. Eu acredito, eu creio em Deus, eu não preciso. O seu caso é diferente, né? Você não está preso numa cruz, você não está acorrentado, você é livre. Então você pode tomar uma decisão sábia e ser batizado. O batismo é uma declaração pública de que você está aceitando Jesus como seu salvador pessoal. Tá? O batismo ele é muito importante. Você tem que saber disso. Muitas pessoas aí batisma por emoção. Né? Muitas pessoas é levada por a emoção em ser batizada. Está na igreja e aí a pessoa sentiu uma emoção, cantou um hino, o pastor falou algo, ela sentiu uma emoção danada e aí deseja ser batizado. E aí na mesma hora aquele pastor já vai lá e já batiza. Porque há um conceito em muitas igrejas que é assim, quanto mais alma você ganha para Cristo, mais é o seu galardão no céu. Então se a pessoa dizer, eu quero ser batizado, ele já pega você, já joga você na água e está batizado e ponto final. Não é assim que funciona, tá? O batismo ele é uma coisa séria. Ele tem que ter o seu ritual, ele tem que ser cumprido aquilo que requer do batismo, tá? Por exemplo, quando você
se deseja ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, primeiramente você vai ter que ter um estudo bíblico como esse que você está fazendo agora. Esse é um curso, mas não deixa de ser um estudo. Você vai fazer um curso sobre as características do que a palavra de Deus diz, né? Você vai fazer um curso para você entender os temas. Você vai entender sobre os 10 mandamentos, você vai entender o estado do homem na morte, você vai entender sobre o dízimo e as ofertas, você vai entender o plano da salvação, você vai entender a igreja verdadeira. Então, tudo isso você vai aprender, para depois você ver se você realmente quer ser batizado. Porque batismo não é uma brincadeira, né? Que as pessoas batizam hoje e amanhã está fazendo as mesmas coisas que fazia. Batismo é uma coisa séria. Batismo é quando você se entrega a sua vida para Deus. Você tem que andar em novidade de vida, como diz Romanos capítulo 6. Né? 2 Coríntios 5,17 diz assim que aquele que batisma, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então você tem que ser um novo homem. Não adianta você batizar e amanhã você está fazendo as mesmas coisas que você fazia. O batismo não serviu para nada para você. Então por isso que é importante fazer o estudo. Né? Você faz o curso bíblico, você faz o estudo bíblico, e aí então você vê se você realmente quer mesmo seguir Jesus ou se você não quer, porque hoje as pessoas batizam, mas não têm um compromisso com Deus. Né? As pessoas hoje batizam, como eu falei, por emoção, amanhã está fazendo coisas talvez até pior do que fazia. O batismo é um meio de declaração que você entregou a sua vida para Deus. Não é um meio de salvação. Não é um meio de salvação. Assim como guardar os mandamentos não é um meio de salvação. Mas para aquelas pessoas que já receberam a graça, então agora ela vai fazer aquilo que requer, que é guardar a lei. E aquela pessoa que recebe a graça de Deus, agora o batismo representa a vida de Cristo. Ela vai fazer aquilo que Cristo sempre fez, dar o exemplo. Você tem que ser exemplo aonde você quer que vai. Porque muitas pessoas por aí dizem assim, eu sou batizada há 30 anos. Mas você olha na vida dela, parece que ela nunca soube o que é o verdadeiro batismo. Porque ela vive pior do que uma pessoa que nunca foi batizada. Então o batismo é uma coisa séria. Então para tomar decisões sobre o batismo, você tem que estudar e ver se realmente você quer um compromisso com Deus. Né? Para você ser batizado e fazer o que você anda fazendo, melhor que você não se batiza. Tá? 4 condições para o batismo. Ser ensinado, Mateus capítulo 28, 19 a 20, Atos 16, 32, a passagem do carcereiro, né? E 33. Crer, você tem que crer. Marcos capítulo 16, 16, como nós leu aqui, e Atos 8, 32, Atos 8, 36 e 38. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, Atos capítulo 8, que é a passagem do eunuco. Essa passagem é muito bonita. Essa passagem é muito bonita. Você precisa... Se você ler essa passagem, ela vai te ajudar muito a tomar uma decisão sábia. Tá? Atos capítulo 8, aí você pode ler lá do 36 ao 38, mas você pode ler Atos capítulo 8 completo para você ver, para você entender, né? Arrepender-se, Atos 2:38 e Atos 3:19. Deve se arrepender de todos os seus pecados, né? E converter-se. Veja, ser ensinado, crer, arrepender e se converter. Esses 4 quesitos, ele é muito importante na nossa vida. Nós devemos ser ensinados, como nós estamos fazendo aqui. Nós devemos crer. Crer em quê? Crer que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Nós devemos arrepender. Se arrepender do quê? De tudo que nós fazemos de errado, dos nossos pecados, e não fazer mais. Depois que você batiza, você não deixa de ser um pecador, mas você vai deixar de ser um pecadeiro. Né? Nós pecamos todos os dias, talvez involuntariamente. Né? Nós não podemos fazer algo que nós sabemos que é pecado e fazer, porque aí nós estamos fazendo o pecado com a mão levantada. Nós podemos dizer assim, né? Olha, eu sei que isso é pecado, mas eu quero fazer.
Mas quando você peca voluntariamente, às vezes você faz alguma coisa e quando você viu, você já fez. Aí você pede perdão a Deus, Deus entende, né? Então, nós precisamos arrepender-se e converter de todo o coração. Converter, você olha na vida de uma pessoa e sabe se ele é convertido ou não, né? Que hoje, nesse meio que nós vivemos, você já nem sabe mais quem é cristão e quem não é. Veja bem, vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu, eu conheci ele, né? Aí peguei uma amizade e certa vez nós encontramos, estávamos conversando. E ele falou para mim assim, ó, Alessandro, você sabia que antigamente você ia fazer um serviço para uma pessoa, você dizia que era cristão, a pessoa te recebia tão bem assim, falava, nossa, é uma pessoa cristã. Hoje é diferente. Hoje, se você falar para uma pessoa que você é cristão, você perde até o serviço, muitas vezes, porque eles não acreditam mais. Não acredita mais. Eu lembro muito bem que antigamente as pessoas, os cristãos, andavam de terno, gravata, uma Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja. Hoje, dificilmente você vê, você não sabe quem é cristão, porque as pessoas fazem coisa que todo mundo faz. Como você vai saber se a pessoa se converteu ou não? Aí você vai conversar com ela, ela disse, olha, eu sou cristão. Em outra ocasião, eu estava conversando com outro irmão, ele começou a falar tanta palavrão, tanta besteira e falar coisas que nem devia. Depois ele olhou na minha cara e disse para mim assim, olha, eu só sou assim aqui no serviço, lá em casa eu sou diferente. Sem comentários, né? Então devemos se converter de verdade, se converter, abrir o nosso coração e entregar a nossa vida para Deus, né? Eu gosto de uma passagem de Paulo em Romanos capítulo 2, 24, que ele diz assim, por causa de vocês que a palavra de Deus é blasfemada entre o gentio. Por causa de vocês, vocês que dizem ser cristão, mas vivem por aí zombando de tudo, fazendo tudo que é errado, a palavra de Deus é blasfemada. Porque os outros olham para vocês assim, se isso aí é ser cristão, eu não quero ser cristão, não. Não quero ser. Por isso que muitas pessoas não vão para a igreja, né? As pessoas conhecem e falam assim, aquele fulano é cristão? É, mas olha como é que ele vive. Olha a vida dele, ele é cristão? Não. Não vou para a igreja. Para ser assim? Não vou. É por isso. Tá? Então, presta muita atenção aqui, né, nesse estudo para que você possa compreender. Com base nos textos acima, podemos concluir que o primeiro passo é ser ensinado. Paulo pergunta, e como crerão aqueles que em nada ouviram? Romanos 10, 14. Depois de compreender o princípio fundamental do Evangelho, as pessoas devem crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa crença a conduzirá ao arrependimento, que significa tristeza pelo pecado, e depois a conversão, ou seja, uma mudança de rumo na vida. Em nome de quem devemos ser batizados? Mateus 28, 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mateus, está bem aqui? Vamos voltar um pouquinho aqui. Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28. Vamos ver aqui. Versículo 19, que diz assim. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim da consumação. Olha, guardar tudo aquilo que eu tenho vos ensinado, né? Quando Jesus foi batizado, Deus Pai estava presente e do alto se ouviu: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Mateus 3,17. O Deus Espírito Santo estava ali também e desceu em forma de uma pomba sobre Jesus. E o Deus Filho, da mesma forma, hoje, quando alguém toma a decisão de se entregar a Cristo através do batismo, a Trindade se faz presente. Veja,
quando você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que lindo, não é? E hoje é o dia que você pode entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o dia de você tomar uma decisão, né? Aquele ladrão não pôde descer da cruz, mas você pode sair da sua casa e ir até uma igreja, dizer que você quer fazer um curso bíblico ou que você está estudando a Bíblia e que você tomou uma decisão e quer ser batizado, tá? Isso é muito importante. Por que algumas pessoas foram batizadas apenas em nome de Jesus? Atos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 5. O batismo em nome de Jesus não invalida a ordem de se ministrar o batismo em nome da Trindade. Não é questão de uma nova forma batismal, mas somente a ênfase de a condição básica para esse rito ministrado. Em outras palavras, um judeu étnico, seu prosélito ou prosélito, que já cria no verdadeiro Deus, só poderia ser batizado na comunidade cristã, se ele também cresce que Jesus de Nazaré como o Messias prometido. É importante notar os mesmos textos que falam sobre o batismo em nome de Jesus Cristo estão impregnados pelo conceito da Trindade. Analisamos-se o conteúdo. Vamos ver aqui. Desses textos, percebe-se, em primeiro lugar, que o batismo em nome de Jesus Cristo era pessoas que já criam previamente em Deus, o Pai. Além disso, em todas essas ocasiões, o batismo em nome de Jesus Cristo foi acompanhado pelo recebimento prévio, simultâneo ou posterior do dom do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Né? Qual a forma correta de se ministrar o batismo para a expersão, fusão ou imersão? Nós já falamos sobre esse aqui. Jesus saiu da água, então o batismo tem que ser por imersão, emergir, afundar, né? A única forma do batismo reconhecida no Novo Testamento é por imersão, né? A palavra grega baptizo, da qual se deriva a palavra batismo, significa emergir, mergulhar e afundar. Não existe na Bíblia nenhum exemplo do batismo por aspersão ou infusão. Já falei também sobre isso, né? O simbolismo. Qual o simbolismo segundo as Escrituras? Romanos 6, 3 a 6 e Colossenses 2, 12. Vamos ver aqui qual é o simbolismo do batismo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Né? Romanos 6, e eu também vou ler aqui o 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como eu já falei, aquelas pessoas que se entregam para ser batizado têm que andar em novidade de vida, viver uma vida nova na presença de Deus. Também Colossenses 2,12, que vamos ler. Colossenses capítulo 2, versículo 12, que também diz assim. Colossenses 2, 12. Deixa eu ver aqui. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, o batismo, ele representa a morte do velho homem e agora ressurge um novo homem pela fé em Cristo Jesus. Isso é muito interessante.
né? E aqui também, diz assim: muitos cristãos consideram santo. Quero que você preste muita atenção aqui nessa leitura agora. Muitos cristãos consideram santo o primeiro dia da semana, o domingo, porque Jesus ressuscitou nele. Observa-se esse dia em homenagem à ressurreição de Cristo. Entretanto, o ensino bíblico não é esse. Jesus deixou o batismo como uma cerimônia para celebrar sua ressurreição. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ao sermos mergulhados nas águas do batismo, morremos para o pecado. Sepultamos a velha vida e nascemos como uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse simbolismo confirma a ideia de que o batismo deve ser sempre ministrado por imersão, pois, de outra forma, perderia todo o simbolismo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A partir de qual idade que se pode receber o batismo? Atos capítulo 22, versículo 16. Veja, Jesus foi apresentado ao templo, né? Ele não foi batizado, ele foi batizado aos 30 anos. Mas qual é a idade que uma pessoa pode ser batizada? Atos 22, 16 diz assim: E agora, por que demoras? Levanta-te, receba o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Vou ler de novo. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome dele. Qual a idade que tem que esperar para ser batizada? Agora. Claro, obviamente que uma criancinha, como eu já disse, não tem como decidir, não tem como ela ter o discernimento, o entendimento de que Jesus é o Salvador, então portanto ela não pode ser batizada. Ela tem que ter uma idade aí de 12 anos, né? 8 anos, 8, 9, 10, 11, 12 anos, para ter um entendimento para que ela possa ser batizada. Porque senão ela não pode ser batizada, né? Isso é que a Bíblia ensina. Porque uma criancinha de 2 meses, 1 ano, 2 anos, não pode responder essas indagações, né? Ela não tem esse entendimento ainda, tá? Uma vez que existe condição a ser preenchida no batismo, no batismo, e uma criança recém-nascida não pode preenchê-la. O batismo deve ser ministrado à criança que tem idade suficiente para ser doutrinada, para ser ensinada, né? Reconhecemos sua pecaminosidade, crer em Jesus como Salvador pessoal e pedirem o batismo. Então a pessoa tem que ter discernimento, né? Para saber para que serve o batismo. O que acontece com uma pessoa após o seu batismo? 2 Coríntios 5,17. Eu vou citar aqui. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então você precisa ser batizado. Ser revestido de Cristo significa estar coberto da sua justiça, estabelecida por seu Espírito e salvo por sua graça. Diariamente, há uma luta contra a natureza carnal e um fortalecimento da natureza espiritual. O agir do Espírito de Cristo em nosso coração nos leva à pureza de caráter. Deixamos a obra da carne e passamos a produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. Conclusão. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento apontada por Jesus como uma condição à salvação. Deve ser ministrada somente para pessoas que têm idade suficiente para receber o conhecimento da palavra de Deus, crer em Jesus como Salvador pessoal, demonstrando arrependimento e mudança de vida. Após o batismo, o Espírito implanta uma nova natureza e torna a pessoa semelhante a Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ter uma vida em Cristo,
deseja seguir os passos do Mestre, você deve tomar uma decisão. Você deve ser batizado. Eu tanto quero, né? Até um dia eu falei, né, que eu tanto queria, como eu quero, se um dia eu tivesse a oportunidade, eu queria que a minha mãe fosse batizada. Eu oro a Deus todos os dias que um dia me dá a oportunidade, né? Eu sei que ela acredita em Deus, ela tem a crença dela, minha família inteira é católica. Mas, quando se pode mostrar para a pessoa o que é o ensinamento de Cristo, é muito mais fácil, porque isso não deixa a pessoa triste, porque muitas pessoas têm o sentimento de dizer assim, mas por que os cristãos têm que ser batizados? Nós já fomos batizados. É que talvez as pessoas não entendem. Então, mas se um dia Deus permitir, ainda eu gostaria de batizar aí a minha mãe. Não eu, né? Que eu não posso fazer isso, mas um pastor. Quem sabe um dia, né? E também peço a Deus que aquelas pessoas que conhecem Jesus, ou dizem conhecer, que façam aquilo que Jesus fez. O batismo é importante. O batismo, ao você tomar essa decisão, você demonstra publicamente que Jesus é o Salvador da sua vida. E para encerrar esse vídeo, eu vou ler aqui o último texto com você. Quando que nós devemos tomar essa decisão? Será que nós devemos tomar essa decisão amanhã? Será que nós devemos tomar essa decisão o ano que vem? Que às vezes muitas pessoas dizem assim, bom, eu vou deixar para tomar essa decisão aí de batismo, essas coisas aí, o ano que vem, né? Primeiro eu vou festar. Tá chegando o final do ano agora, né? Tem muitas festas para mim ir, né? Tem muitas bebidas ainda para mim beber. Tem muita coisa, tem muita farra para mim fazer aí. Então depois que eu fazer tudo isso, final do ano agora, eu vou entregar minha vida a Jesus. Bom, aquele ladrão não teve tempo para descer da cruz porque ele estava pregado, mas você tem tempo. E quando que é esse tempo? Hebreus capítulo 3, versículo 7 vai responder essa pergunta. Quando que nós devemos fazer isso? Será que fazemos amanhã? Será que nós deixamos para aceitar Cristo ano que vem, depois de todas essas festas? Ou talvez deixamos para depois do carnaval, né? Não é verdade? Que depois do final do ano, o carnaval já vem em seguida, né? Talvez a pessoa pense, não, depois que eu curti tudo isso aí. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, não é amanhã, não é depois da virada do ano, não é depois do carnaval. É hoje, porque depois da virada do ano, ou no carnaval, talvez seja tarde demais. E aí um dia Jesus vai lhe pedir conta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim que todos nós um dia vamos chegar, né, ao tribunal de Cristo para prestar contas a Ele de tudo que nós temos feito pelo meio do nosso corpo. Jesus vai lhe pedir a conta. E aí, e você sabe que aos olhos do Altíssimo não escapa nada, né? Até aqueles pecados nossos que estão encobertinhos, guardadinhos lá, vão vir à tona, né? Então, meu irmão, minha irmã, o dia de se arrepender e de se entregar à vida é hoje. Tome uma decisão sobre o batismo. Tome uma decisão sábia. Não tome uma decisão para depois você se arrepender. Se você não tiver o entendimento sobre o batismo, é melhor que você não se batize. Faz primeiro um curso bíblico como esse,
Faz um estudo bíblico para você saber, para você entender o plano de Deus para a sua vida. E assim você tomar a decisão mais sábia que tem. E você sabe que depois que você toma uma decisão dessas, você se torna uma pessoa muito feliz, muito mais do que você já era. Eu não vou dizer para você que a pessoa que batiza não tem problemas. Que a vida é um mar de rosa, que você não vai passar dificuldade de nada, que você não vai sentir falta de nada, que está tudo bem, que a vida é um mar de rosa e agora... Não é nada disso. Mas uma coisa eu te digo. Quando você se batiza e se entrega a tua vida a Jesus, tenho certeza que todas as suas lutas, quem luta por você é Ele. Mesmo nas horas de provação, você nunca estará sozinho. Sempre Jesus vai estar do seu lado. Por quê? Porque Ele sabe que você entregou a sua vida para Ele e agora quem vai conduzi-la é Ele e a sua vida está na mão do Criador. Feche seus olhos com sua fonte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque nós entendemos como é importante ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai. Toda vez que uma pessoa é levada ao batismo, Senhor, a Trindade é reunida naquele momento ali, Senhor, para fazer a proteção daquele seu servo. E nesse dia, Senhor, o Teu Santo Espírito que hoje se encontra aqui nessa terra, ela possa falar ao coração, à mente dessa pessoa, meu Pai, para tomar a decisão. Porque um dia o Senhor voltará aqui, Senhor. Dessa vez o Senhor não voltará como uma criança. O Senhor voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu Pai. E reunirá todo o seu povo, meu Pai, um só rebanho, Senhor. E o Senhor, então, vai conduzir todos nós para o Teu reino. Que nesse dia o Senhor conduza essa pessoa a tomar a decisão mais sábia da vida dela. E tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu te espero, então, no próximo final de semana, se Deus nos permitir. E nós vamos continuar em oração, em estudo da Bíblia. E você, se estiver disposto nas suas orações, eu peço que ore por mim. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.